Começam hoje os trabalhos para a demolição do prédio que foi atingido pelo incêndio na região da rua 25 de março. A repórter Beatriz Manfredini segue acompanhando de pertinho toda a situação. Traz para a gente agora as atualizações. Beatriz, bem-vinda, bom sábado para a gente, hein? Apesar de a demolição poder levar até alguns meses, o que começa a ser feito hoje? Bom sábado para todos nós, Adriana, você, Thiago, todo mundo que nos acompanha. Olha, hoje é um trabalho bem inicial que vai começar agora por volta das 8 horas da manhã, principalmente de colocação de tapumes e também de construção do canteiro de obras. E já dá para a gente ver mesmo que esse trabalho começa daqui a pouquinho. A gente fala novamente aqui de frente ao prédio, né, onde o incêndio começou no último domingo, por volta das 9 horas da noite. Aqui no local, o pessoal da empresa que ficou responsável pelo trabalho de demolição, a G20 Gerenciamento e Obras, eles já estão aqui, estão com um caminhão, a gente consegue ver inclusive que já trouxeram os tapumes e eles devem começar então essa colocação de tapumes para isolar aqui o prédio agora por volta das 8 horas da manhã. Depois que esses tapumes forem instalados, aí sim vai começar um trabalho de limpeza, tem muito material inflamável dentro desse prédio, a gente comentou isso durante toda a semana aqui na Jovem Pan, então eles vão precisar retirar esse material inflamável para poder começar efetivamente a demolição. Esse é um trabalho que pode demorar bastante, a previsão inicial era de 2 a 3 meses, agora já se fala até no dobro do tempo, 6 meses. A expectativa é que a demolição seja feita de forma externa, né? Ou seja, de forma mecânica, porque não dá para homens, trabalhadores entrarem nesse prédio, uma vez que há risco. Não tem mais aquele risco de colapso total, né? De desabamento do prédio, da estrutura toda, mas há sim um risco de pequenos desabamentos pontuais de alguns pedaços. Portanto, a demolição deve ser feita de forma externa, começando lá do último andar, do 10º andar, e aí descendo, né? Os trabalhos, eles vão acontecer 7 dias por semana. Então, começam hoje e vão sempre acontecer das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde até o término. Não tem ainda, então, como a gente falava, nenhum prazo estabelecido e nem como o valor que será investido ainda, porque é uma ação emergencial. A prefeitura, ela entrou num consenso de forma amigável junto com essa empresa e com os condôminos do prédio de pagar por essa demolição, já que tinha risco desse prédio desabar. Eles queriam começar esse trabalho quanto antes, então a prefeitura paga e depois será ressarcida pela essa empresa, por esse prédio, que é um prédio privado, né? Então a gente está falando que os trabalhos começam daqui a pouquinho, daqui a 15 minutos. Às 9 horas da manhã também vem uma equipe de técnicos da prefeitura para acompanhar esse início dos trabalhos. A perícia da Polícia Científica também estará por aqui, lembrando que as investigações continuam. De acordo com a polícia, esse incêndio ele começou mais ou menos entre 2º e 4º andar do prédio, acabou consumindo a maior parte do prédio, foram mais de 70 horas de fogo aqui na região. Então agora a gente segue acompanhando esses trabalhos, né, Adriana? Foram quase 300 homens aqui desde a noite de domingo e a área total queimada é de mais de 13.500 metros quadrados. Então tem muito trabalho pela frente ainda e hoje também às 10h30 da manhã, o secretário de Obras da Prefeitura, que está acompanhando todo esse processo de início de demolição, Marcos Monteiro, também estará por aqui. Trata-se de uma ocorrência bastante complexa, a demolição vai ser delicada, tem que ser minuciosa, a gente vai acompanhar. Beatriz Manfredini, eu peço que você continue com a gente aqui e participe da entrevista de agora. A gente recebe um engenheiro civil para falar mais sobre essa situação toda tão delicada, né? Para a gente tentar entender melhor, não é, Thiago? É isso. O secretário municipal de obras aqui de São Paulo afirma que a demolição do prédio, que pegou fogo no centro, poderá levar até 6 meses para ser concluída. É mais do que o dobro da previsão inicial. E para explicar esse processo, a gente conversa agora, gentilmente participa do Jornal da Manhã, o engenheiro Douglas Couto, vice-coordenador da divisão de estruturas do Instituto de Engenharia. Engenheiro, olha, muito obrigado por participar aqui da nossa programação. Eu já começo perguntando por que vai demorar tanto tempo? Haveria uma alternativa para se demolir mais rápido e, inclusive, amenizar um pouco o impacto negativo naquela região, porque muitas lojas continuam com as portas fechadas, não é? Bom dia a todos. De fato, é uma operação bastante delicada, né? Porque é uma região muito adensada, né? Com muitos prédios em volta e envolvem cuidados, né? Que precisam ser tomados, né? Muitas situações ainda que não são de conhecimento da engenharia, porque é impossível se entrar lá dentro para se fazer uma avaliação adequada.
Então, as técnicas vão ter que ser ajustadas à medida que o trabalho vai avançando, né? Normalmente, uma demolição, para ser rápida, ela é feita por implosão, caso que é descartado aí, né? Então, precisa ser uma demolição controlada, que é feita de cima para baixo, né? De modo a minimizar danos, né? Vibrações nos vizinhos, né? Enfim. Então, essas técnicas precisam ser feitas com cuidado, né? Só que, como o secretário disse, tinha uma previsão e pode ser que se acelere durante o processo, conforme aí as investigações durante o processo de desmonte da estrutura. A gente vai acompanhar para ver como vai ser na prática, né, na realidade. Agora, Douglas, as informações que foram chegando para a gente aos poucos, uma delas diz que o prédio não tinha alvará de funcionamento por parte dos bombeiros, autorização para funcionar por parte dos bombeiros. O quanto isso interferiria nesse caso? Olha, é um pouco complicado porque para se fazer um plano, né, quando a gente constrói uma estrutura nova, a gente precisa fazer um projeto para se prever uma forma segura, né, e adequada de construção. E para desconstruir, vamos dizer assim, desmontar essa estrutura, também precisa haver um projeto, né, precisa se conhecer a estrutura para saber quais são os elementos que suportam, né, o prédio como um todo, e fazer a demolição com base nisso, né? Então, não existir documentação, isso dificulta um pouco por conta do planejamento das atividades. Então, isso precisa ser feito no local, praticamente, né? E, pelo que eu vi, é uma estrutura que data da década de 50, né? Então, dificilmente vai se achar alguma coisa, mas, enfim, a questão de não ter esse alvará de funcionamento também dificulta um pouco, mas eu acredito que durante o processo isso vai ter que ser visto, né, pelas equipes que vão trabalhar no local. Engenheiro civil Douglas Couto, agora pergunta da nossa repórter Beatriz Manfredini, que acompanha o incêndio desde o comecinho, desde o domingo. Beatriz. Bom dia, Douglas. Justamente por estar aqui desde segunda-feira, desde o início, hoje é o primeiro dia, por exemplo, que eu cheguei e não vi fumaça saindo, né? Porque o prédio está muito quente, vira e mexe esses pequenos focos de incêndio, eles acabam voltando. Isso pode atrasar ainda mais os trabalhos. É preciso que essa estrutura esteja totalmente fria para começar efetivamente a demolição ou não? Mesmo com ela ainda quente, é possível já começar os trabalhos? Preciso assegurar que não se esteja emitindo alguma fumaça tóxica, né? Porque não se sabe os produtos que estão queimando ali, isso pode dificultar o acesso ali de equipes, mas a estrutura ela não precisa estar totalmente fria para se fazer isso, né? O ideal é que se espere até para que o aço ali da armadura recupere um pouco da resistência e dê um pouco de segurança para esse processo, né? O aço quente ele dificulta um pouco porque ele amolece, né, e perde resistência. Então, mas eu acredito que esse trabalho aí de rescaldo, né, do bombeiro jogar água ajuda nesse processo, né, e pode aí então acelerar esse início. Engenheiro, na sequência, a pergunta do nosso comentarista Roberto Mota, que participa dessa edição do sábado do Jornal da Manhã. Roberto Mota, bem-vindo mais uma vez, o engenheiro está te ouvindo. Bom dia, Adriana, bom dia, Tiago, bom dia, engenheiro, bom dia a toda a nossa audiência que já está aqui nos assistindo. Engenheiro, a minha pergunta é a seguinte: no caso do atentado às Torres Gêmeas, né, no 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, quando os aviões colidiram lá com o prédio, aconteceu um incêndio, foi gerado um calor intenso e esse calor afetou os pilares que seguravam o prédio. E aconteceu num determinado momento que aconteceu um colapso de cima para baixo, né? Foi como se fosse uma série de pratos caindo assim, um em cima do outro. Há risco de um processo semelhante acontecer com esse prédio? Temos que analisar com cuidado. No caso das Torres Gêmeas, né, era um edifício de proporções diferentes e com um sistema estrutural também diferente, né? Era uma estrutura metálica, né, que os pilares de aço são expostos, né? O aço ele é muito sensível ao calor. Já esse edifício aparenta ser de concreto, né? Então o concreto ele nesse ponto de vista ele ajuda porque ele é um bom isolante térmico, então ele não deixa o calor excessivo atingir a armadura e protege dessa expansão térmica, né? E dessa perda de resistência do aço. E a carga que a gente tem nesse edifício também ela é reduzida, né? Embora aí riscos não possam ser descartados, né?
as configurações dessa estrutura são diferentes, né? Então, isso em favor dessa estrutura, por ela ser uma estrutura de concreto armado, né? Obviamente antiga, mas tendo essa característica, isso contribui, porque a gente conhece que as estruturas de concreto têm uma resistência ao fogo superiores às estruturas de aço. Então, eu acredito que isso possa aí favorecer um pouco essa situação. Óbvio que a gente observa aí na imagem, né, bastante fissuras na fachada, né, isso por conta das expansões térmicas que são geradas aí durante o fogo, né, e esse prédio ficou muito tempo sob a ação do fogo, né, então os materiais, aí, as alvenarias são cerâmicas, trabalham de uma forma, o concreto trabalha de outra, então isso gera aí essas diferenças, né, de deformação na estrutura e acaba então culminando nessas fissurações. Ô, engenheiro, mas... Não, pois não, pode complementar, por favor. Não sei, mas como eu disse, as estruturas de concreto, elas têm aí um nível de segurança um pouco maior com relação ao incêndio, né? E sofrem menos do que estruturas de aço. Uma outra dúvida, quem se lembra, aqui no fim dos anos 80, nós tivemos um incêndio aqui na Avenida Paulista mesmo, no prédio da CESP. E esse prédio foi implodido. E a implosão durou 3 segundos. Eu me lembro que foi até um engenheiro que explicava tudo, como que eles colocavam as bananas de dinamite e tal. Por que esse prédio, no caso, não pode ser implodido? Tem que ser demolido andar por andar? Se vocês olharem a fachada desse prédio, o vizinho dele, ele está com a parede praticamente encostada, né? Sim. Uma característica da época dessas construções, né? Não haviam os recursos que hoje são exigidos, né, pela prefeitura. Então, o processo de implosão aí provavelmente causaria danos aos vizinhos que não são desejáveis, né? E, enfim, entulhos, a proximidade da vizinhança que determina essa escolha do processo de demolição. Douglas, e também um outro fator que chama bastante atenção foi desse incêndio ter acontecido num domingo, né? Se fosse dia de semana, a gente podia estar acompanhando uma situação muito mais terrível, com pessoas envolvidas também como vítimas desse incêndio. Agora, existe a possibilidade também da demolição ser parcial e não completa, é isso? Como seria uma demolição parcial? Também seriam utilizadas dinamites? Quais são esses artefatos? A gente tem acompanhado informações também do uso de drones para avaliação do prédio. A tecnologia atualmente é bastante avançada, pode contribuir para esse trabalho no prédio agora de possível demolição? Não se sabe ainda, mais uma vez, se completa ou em partes? Sim. Hoje a gente tem instrumento e ferramenta para avaliar de muitas formas, né, essas questões, né? Normalmente no processo de demolição controlada, né, se usam aí ferramentas de corte diamantado, né, serras, fios com diamante, e isso faz um processo muito mais suave, né, para a estrutura. E à medida que isso vai sendo demolido, né, pode ser feita a avaliação dos materiais, né, avaliação da estrutura, vai se ter um maior conhecimento da estrutura existente como um todo, e aí sim pode se avaliar melhor e tomar uma decisão mais assertiva. Beatriz, mais uma pergunta para o Douglas? Sim, por favor. Engenheiro, no início da semana, na terça-feira mais precisamente, a área aqui da região da 25 de março chegou a ser evacuada por conta do risco de colapso da estrutura, mas esse risco mudou, né? Eu queria entender o que faz com que esse risco mude, com que não haja mais risco de desabamento total. E também a gente está com a rua Comendador Abdo Chaim, que é o local do prédio, ela está bloqueada por conta mesmo do início da demolição. O perímetro apenas dessa rua é suficiente? Há uma preocupação bem grande aqui na região com os comerciantes. Ontem eles fizeram protestos pedindo para trabalhar, alguns ali das lojas que estão fechadas. Isso é suficiente? Seria necessário um bloqueio maior, menor? Os bloqueios são necessários porque a operação em si demanda uma área um pouco maior, né? Obviamente o risco de desabamento ele é maior aí nas primeiras horas, logo após o incêndio, onde a estrutura está muito quente ainda, né? E há risco ainda desses materiais não estarem estabilizados. À medida que o tempo vai passando, o aço começa a ganhar resistência de novo com o resfriamento, né? Então isso dá uma segurança residual, né? Obviamente isso tem que ser observado, né? A par e passo, à medida que as coisas vão andando. Então provavelmente essa estrutura aí deva ser monitorada, né? Instrumentada à medida que os trabalhos vão avançando, né?
E sim, precisa ter um raio aí de atuação necessário para garantir a segurança de todo mundo. Bom, agora mais uma pergunta para a gente fechar a nossa entrevista. Roberto Mota. Você, Roberto. Engenheiro, na década de 70, São Paulo viu 2 grandes incêndios. Um em 72 foi do edifício Andraus, no qual acho que morreram 18 pessoas. E 2 anos depois foi uma tragédia enorme no edifício Joelma, morreram quase 200 pessoas. O senhor sabe dizer se nesses casos houve dano estrutural, necessidade de demolição? Não, esses casos são bastante emblemáticos, né? E hoje os edifícios eles estão em funcionamento, inclusive, né? Inclusive o edifício Andraus passou por um fogo aí de cerca de 7 horas, né? Como consta aí nos registros, né? Entretanto, após o incêndio, né, foram feitas inspeções, análise dos materiais, do concreto, das armaduras, né? E foram feitos reforços pontuais, né? Substituições pontuais da estrutura. E hoje elas estão em uso com perfeita segurança e, enfim, isso tudo depende da avaliação pós-incêndio, né? O nível que esse incêndio danificou a estrutura, né? A temperatura de incêndio ela é muito importante nesse caso, mas as estruturas após incêndio elas podem ser usadas, né? Dependendo do grau que isso foi e ter a mesma segurança de uma estrutura nova, isso sem problema algum. Engenheiro, temos aqui mais um tempinho, mais um minutinho, e os comerciantes da região estão até pressionando para que um novo prédio seja construído no local. Do ponto de vista da engenharia, isso é possível? Porque o prédio vai ser demolido, mas como é que fica a fundação desse prédio? A fundação também é totalmente destruída ou se reaproveita isso se tiver boas condições? É perfeitamente possível. As fundações podem ser reaproveitadas, podem ser reforçadas, né? Hoje, em termos de solução de engenharia, existem infinitas possibilidades, vamos dizer assim. Então, a questão de reconstrução, ela é totalmente viável do ponto de vista técnico, né? Não tem nenhum impedimento para isso. Douglas, pelo que o senhor observa, neste momento a região do prédio na rua 25 de março está bem isolada para a segurança de todos. No caso da demolição, provavelmente terá que ser isolada uma área muito maior, ela deve ter que acontecer em um dia mais parado, como o de fim de semana? Eu acredito que sim, ela pode ocorrer normal, né? As equipes que estão trabalhando são equipes muito experientes, né? Aí, notoriamente reconhecidas, né? A própria engenharia da prefeitura é extremamente competente, então eu acredito que todos os trabalhos estão sendo feitos da melhor forma possível. Bom, conversamos aqui no Jornal da Manhã com o engenheiro civil, vice-coordenador da Divisão de Estruturas do Instituto de Engenharia, Douglas Couto. Muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza. Até a próxima.